Porque Jesus nos ama. Porque Ele nos ama. Temos palavras para explicar o amor de Deus, de amar um povo que às vezes foi terrivelmente pecador. Por me amar, por nos amar, né? E quando nós fazemos menção, lembrando de quem éramos antes, do que fazíamos, de quem éramos, e Ele foi lá, por amor, nos escolheu, nos separou. A Bíblia fala o qual se deu a si mesmo, para nos remir de toda a nossa iniquidade, separar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Então Ele se fez maldito pelas nossas maldições. Ele viu nós cativos, presos, pés e mãos, acorrentados, condenados à morte, e morte eterna, condenados pelo pecado, que merecíamos essa condenação, e Ele foi e pagou pela nossa liberdade. Ele derramou o seu sangue por nós, mesmo muitas das vezes não querendo. Ele foi lá sem merecermos e pagou pelo nosso pecado. Fez um sacrifício maravilhoso. Pagou pelo nosso pecado, nos salvou, nos libertou. Aí nós perguntamos, como este hino diz: por que Jesus nos ama? Isso quando nós vamos fazer um exame das nossas vidas, da nossa trajetória, e vamos olhar para o passado e para o presente, e ver que só estamos aqui porque Ele nos amou. Chegamos até aqui, somos o que somos, temos o que temos, porque Ele nos resgatou. Porque senão Ele não estivesse nos alcançado, nos separado, nos escolhido, nos chamado, nos tomado pelas mãos, tirado-nos deste lamaçal, do pecado, deste mundo terrível, enganador, opressor, nós não seríamos o que somos e não teríamos o que temos. Ele foi lá, nos escolheu, nos separou, nos deu dons, nos capacitou, nos limpou, nos deu um banho de sangue, nos lavou, nos santificou, mudou nossa mente, mudou nosso coração, deu-nos um novo coração, um coração de carne, um coração contrito e aquebrantado. Nos deu um novo coração, um coração ensinável, um coração modelável. É fácil dele penetrar, um coração sensível. Para quê? Para sentirmos a presença do Pai. Ele morreu na cruz do Calvário, e quando Ele diz que está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. E ali Ele nos deu a liberdade de falar com o Pai face a face. Ele diz: tudo aquilo que você pedir em oração em meu nome, crendo, recebereis. Então Ele nos deu benefícios maravilhosos que nós não temos palavras, não temos nem como o agradecer, não temos palavras, não temos ações, não temos atitudes, não temos nada que possamos fazer que seja o suficiente por tantos benefícios que o Senhor tem feito para nós. E chegamos nessa palavra: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos fez? A família que temos, a vida que temos, o conhecimento que Ele nos deu, por mais pouco ou muito, é o conhecimento que Ele nos deu. E esse conhecimento nos salvou. Esse conhecimento nos libertou, porque Ele diz: e conhecereis a verdade, e abrir os nossos olhos, e a verdade nos libertará.
Quando Paulo, antes de ser Saulo, ele era um homem terrível que oprimia a igreja, prendia, escravizava, perseguia a igreja, afrontava, matava, aleluia. Ele tem um encontro com Jesus. E quando ele se entrega por completo, a Bíblia diz que quando Ananias coloca a mão sobre a cabeça de Paulo, lhe cai as escamas dos olhos. E ali ele começa a enxergar. Ali ele começa a enxergar já não como Saulo, mas como Paulo. Assim Deus fez com nós. Tirou a escama dos nossos olhos para que pudéssemos enxergar suas maravilhas, para que pudéssemos enxergar o quão glorioso é servir ao nosso Senhor, o quão glorioso é estar na presença de Deus, estar diante do Senhor. Por isso que o salmista Davi dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque o salmista Davi, bem, aleluia, ele sabia como era glorioso estar na presença do Senhor, ao ponto de que quando ele percebeu, caiu em si do erro que ele cometeu, a única coisa que ele se preocupou era: Senhor, eu posso perder tudo, mas não retire de mim o teu Espírito, não retire de mim a tua presença, não retire de mim a tua graça. Então, aleluias, glória a Jesus, nós somos privilegiados. Porque Jesus, ele tão maravilhoso, ele olhando para nós, sabendo das nossas fraquezas, das nossas limitações, ele diz: eu vou preparar lugar, mas eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei outro Consolador, para que estejais convosco. E nós não estamos só, nós não estamos órfãos. O Espírito Santo, nosso Consolador, ele está conosco. E a Bíblia diz que muitas das vezes e não sabemos orar e nem sabemos pedir, aleluias, mas o Espírito Santo, nosso Consolador, ele intercede por nós ao Pai, com gemidos inexprimíveis. Por isso que muitas das vezes, quando nos falta palavras para orar, ele intercede por nós, porque ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa limitação, ele conhece as nossas vidas, e ele vai lá, intercede para o Pai, dizendo: Senhor, visita ele lá, visita ela lá, fortalece ele, fortalece ela, ajuda eles a vencer, ajude, Senhor, porque eles precisam de Ti. E muitas das vezes recebemos aquela força, aquele ânimo, porque o Senhor vela por nós, o Senhor cuida de nós. A Bíblia diz que Ele é o guarda de Israel, que não dorme e nem tosqueneja. Ele está, aleluia, ao nosso redor. A Bíblia diz que Ele é como a sombra à nossa direita. Onde estamos, aleluia, a sombra nos acompanha. Assim é o cuidado de Deus para conosco, para com o seu povo, para com aqueles que guardam a sua palavra, que velam pela sua palavra, que velam em obedecer e honrar ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. E aqui nós fazemos essa comparação, ou seja, vemos essa palavra: o que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios, aleluias, que nos tem feito? Às vezes nos falta gratidão. Às vezes, quando nós olhamos para esta palavra, eu coloco no meu pessoal, às vezes sou tão ingrato. Às vezes nós somos tão ingratos diante de Deus, de tudo que Ele fez, e tudo que a Bíblia fala que Ele é o maior interessado em nos abençoar. Quando Deus ele nos chama para vir para a sua casa, para vir para a sua presença, a intenção dele é única: eu quero te abençoar, eu quero te fortalecer, eu quero te tocar. E às vezes o ser humano, eu falo nós, mas eu falo no contexto geral, eu fico olhando, às vezes tem pessoas que colocam tanta dificuldade de vir para a casa do Senhor. Às vezes o culto está maravilhoso, a presença de Deus está notória, e vejo pessoas que não se entregam, que não se entregam a essa graça, à vontade de Deus, não se desbruça no braço de Deus e dizendo: Deus, faça a tua vontade em minha vida, me leva onde tu quer, faça o que o Senhor quiser, eis-me aqui. E Ele está dizendo: o que darei eu?
Tudo que Deus quer que nós dê a Ele é o controle da nossa vida, que se entrega por completo, não pela metade, não como queremos, mas se entrega, Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade, como tu queres, Senhor, faça o teu querer. Se o Senhor quiser me usar, usa-me. Se o Senhor quiser fazer, faça. Se o Senhor quiser me modelar, modele. Se o Senhor quiser me transformar, transforme, mas faça a tua vontade, Senhor. É isso, como nós honramos a Deus, como nós adoramos a Deus, servimos a Deus, é nos entregando por completo. Senhor, estou aqui completamente para te servir. Meus olhos são teus, meus lábios é teu, meu ouvido é teu, minha mão é tua, meus pés são teus. Aleluia, guia-me pela beleza da justiça, por amor do teu nome, Senhor. Faça a tua vontade, usa meus pés, é igual aquele hino do Silvan Santos, usa-me, as minhas mãos não são mais minhas. Então, a nossa vida, irmão, quando nós aceitamos a Cristo e dizemos sim, nós entregamos a nossa vida para o Senhor, não temos mais, aleluia, controle dela, a nossa vida já não é mais nossa para usarmos dela como queremos. Então, nós entregamos, Senhor, está aqui, é tua. Tudo é teu, tudo é para te adorar, para te servir, para te honrar, para fazer a tua vontade, o teu querer. E às vezes vivemos como se não tivéssemos Cristo. Às vezes vivemos como se, aleluia, glória a Jesus, não devemos nada a Ele. Na verdade não devemos, ou seja, devemos. E às vezes vivemos como se a vida fosse nossa ainda. E Paulo, ele chega a dizer em Colossenses capítulo 3, ele diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde o Filho do Homem está sentado à direita do trono de Deus, e pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Está dizendo, ocupe a sua mente com o céu, com as coisas de Deus, com as suas maravilhas, com a sua lei, com a sua vontade, com o seu querer, com teus projetos, com os teus planos. Ocupe a sua mente com as coisas de Deus, e Deus fará coisas grandes. Então a nossa vida, quando nós entregamos, ela é de Deus, e Deus, Ele depositou em nós, ou seja, Ele investiu em nós, aleluia, porque Ele tem projeto, plano específico em nossas vidas. E o plano dele é de nos usar para um bem específico. Aleluia, às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida, pessoas do nosso lado, é porque, aleluia, Ele confia de que nós somos instrumento dele, de que nós somos ferramenta dele, e Ele está dizendo, está disponível, quero te usar, está disponível. Aleluia, glória a Jesus. E às vezes, quando temos o privilégio, a oportunidade de ter alguém do nosso lado que seja ímpio, que seja uma pessoa que está abatida, que está, aleluia, desanimado, que está sem força, que está com pouco ânimo, aleluia, será se temos sido instrumento de Deus, se temos falado o que Deus quer que falemos, se temos feito o que Deus quer que fazemos, aleluia, glória a Jesus, ou nós temos negligenciado, ou seja, ou sido ingratos diante desta palavra, aleluia, glória a Jesus, e temos, aleluia, estado na presença do Senhor somente para receber os benefícios, mas não para se entregar como forma de gratidão. Deus, obrigado, Senhor, minha vida é tua, tudo é teu, meus lábios são teus, minha mente é tua, meu coração é teu, meus olhos é teu, tudo é teu. E Ele diz, sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver, no falar, no agir, no pensar, no caminhar, no vestir, em tudo. Deus, Ele exige de nós santidade. Então, aleluias, glória a Jesus. Essas são as palavras que o Espírito Santo de Deus colocou no